Muito bom dia! Começando a nossa aula de número 186 e o tema da nossa aula de hoje é como que você vai fazer para construir uma vida sábia. Por favor, você que está aqui ao vivo comigo, fala para mim, me dá aqui o feedback se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Deixa eu ver aqui quem está ao vivo. Bom dia, Isabel. Bom dia, Joselita, Natália, Sol, Marli, bom dia. Adriana, fala aí pra mim, tá, gente? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Hoje a gente tem aula gratuita. O tema da nossa aula é como que você vai fazer pra construir uma vida sábia, tá bom? Já vai colocando aqui pra mim o seguinte também, você que tá chegando. Fala pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana e coloca do lado, tá, o nome da sua cidade, de onde que você tá participando dessa aula comigo. Obrigada, Ausélia. Tudo certo? Ana Lúcia falou aqui, tudo ok? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Josi, Eneida, Bru, Jaque. Sejam todas bem-vindas. Ó, a Sol disse que amou o tema. Top. Eu sempre gosto de falar sobre sabedoria. A gente precisa aprender a construir uma vida com sabedoria. Coloca pra mim, por favor, se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá bom? E coloca do lado o nome da sua cidade. Isabel já colocou aqui pra mim, veterana, lá do Piauí. Fernanda, veterana de Belém dos Lages, Maranhão. Ausélia, novata, Juazeiro do Norte. Bom dia, Rose. Ana Lúcia do Recife, seja bem-vinda. Bom dia, Fabi. Tem a Fabi Pereira e a Fabiana, bom dia. Coloca aí pra mim, tá? Suzy, ó, colocou novata, Taquaritinga, consegui ler. Ana Lúcia também novata. Então, olha só, agora o que a gente vai fazer todas juntas, tá? Quando vocês vão escrevendo aí pra mim, aqui embaixo tem um aviãozinho pra você compartilhar. Se não tiver aparecendo pra você, você vai clicar nos 3 pontinhos, tá bom? E vai aparecer o aviãozinho pra você compartilhar essa aula com suas amigas. Manda pra todo mundo, tá bom? Peraí que tinha mais aluno novato aqui, eu perdi. Calma. Giovana, bom dia, meu amor. Adriana é novata, tá lá na Paraíba. Seja bem-vinda. Juliane, Nova Cachoeirinha. Gabi também é novata. Seja bem-vinda, Gabi. Fabi é de Cubatão. Tem mais gente aqui de Recife. Fabi de Cororipe, Alagoas. Eita, cidade que eu nunca tinha ouvido falar, hein, gente? Vocês estão de todo lugar. Tereza também é novata, seja bem-vinda. Sol já é aluna veterana, então olha só, você que tá aqui comigo pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Todas as quartas-feiras a gente tem aula ao vivo aqui com vocês, tá bom? A gente teve aí uma semana que eu não pude ter aula, mas já estamos de volta. Toda quarta-feira, 10 e 7, tem aula ao vivo, gratuita aqui pra você, tá bom? Pri, no dia que eu não puder ver a aula, como que eu vou fazer pra ver o replay? Você vai lá no meu canal, tem o link na minha bio, tá? E você vai clicar lá, o replay normalmente fica disponível lá, tá bom? Então, pra você que tá aqui pela primeira vez, quero me apresentar rapidinho, explicar o que eu tô fazendo aqui, por que a gente tem essa aula toda semana, o que você vai aprender comigo aqui no Insta e também nas outras redes sociais, nas outras plataformas que a gente usa, tá bom? O meu nome é Priscila. Sou casada com Tess, eu e Tess, nós somos pais do Azaf. E nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. Nós também somos pastores auxiliares na Seven Church, que é a nossa igreja. E como eu estava falando para você, a gente tem a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. Na nossa empresa, a gente tem alguns braços e uma das vertentes da nossa empresa é o estudo da Bíblia voltado para mulheres. Pri, por que é tão específico? Porque a gente que é mulher tem uma cabeça diferente, tem um tempo diferente, tem um jeito diferente de aprender as coisas, né? E aí, eu, Pri, compartilho aqui com você tudo que eu aprendo, né? Com você, com as minhas alunas, tudo aquilo que eu vou aprendendo, que eu vou descobrindo, lendo em livros, fazendo curso, estou sempre aqui compartilhando com você. Então, o nosso foco aqui é o estudo, tá bom? Da Bíblia. Aqui sempre você vai encontrar aulas, posts, tudo que a gente faz aqui é baseado na Bíblia. Pri,
Como que eu posso estudar com você? O primeiro passo para você estudar comigo é o seguinte, tá? As nossas aulas aqui gratuitas e os materiais que eu coloco aqui no Insta para você também. Tem lá no canal do Telegram, tem no canal do YouTube, tem vários lugares gratuitos onde você pode começar o seu estudo da Bíblia comigo. E também a gente tem materiais avançados. Por quê? Aqui nas aulas gratuitas eu não consigo, por exemplo, dar uma sequência completa, né? Os nossos cursos, a gente tem alguns cursos que chegam a ter 30 aulas gravadas, então não dá para fazer isso aqui, né? Só nas nossas aulas gratuitas, que são uma vez por semana. Então, para quem quer aprofundar no estudo da Bíblia, para quem quer avançar, entender melhor a palavra de Deus, eu recomendo que você venha participar de um dos nossos cursos avançados. Eu vou falar mais, tá, sobre eles. Durante aqui a aula eu vou falando para você, explicando qual deles funciona melhor para você, tá bom? Então hoje, anota aí, você que chegou agora, vamos lá, ó, pega a sua Bíblia, coloca aí para mim se tá tudo certo. Se você já pegou a sua Bíblia, a gente tem 3 coisas que nós precisamos fazer aqui antes de começar a nossa aula. Primeira coisa, pegar a sua Bíblia, porque você vai precisar dela para conferir o que eu vou te falar. Segunda coisa, pega aí o seu caderninho, né? Eu amo anotar tudo, tudo meu é anotado. Todas as aulas, tudo. Gente, sou a doida dos cadernos. Pega aí o seu caderno para você anotar. Porque caderno é só uma live. Porque os passos que eu vou dar aqui para você, dificilmente você vai conseguir colocar em prática, executar e relembrar se você não anotar, tá bom? Então, 2 primeiros passos. E o terceiro passo é você clicar no aviãozinho que tá aqui embaixo e compartilhar essa aula, tá bom? Me ajudar a avisar o máximo de mulheres que a gente tá aqui ao vivo com essa aula. Você que gosta de anotar, tá bom? Tema da nossa aula de hoje é como que você vai fazer para construir uma vida sábia. Você deseja ser uma mulher mais sábia? Coloca aqui para mim nos comentários sim ou não. Basta você escrever para mim sim ou não, ok? Coloca aí nos comentários se você deseja ser uma mulher mais sábia. Ah, importante, tinha esquecido. Sempre que eu falar algo que virar uma chavinha na sua cabeça, que você gostar do que eu tô falando, tá bom? Você vai comentar o emoji do foguinho. Então, ó, já tem gente aqui respondendo que quer ser uma mulher sábia. Viana Cardoso, Débora, Marinete, Cláudia, Ale também colocou, Cris também colocou, Jusilene. Então, todas nós queremos ser mulheres sábias. A questão é que querer não é poder. Diferente, né, das músicas que cantavam pra gente quando a gente era criança. Existe um caminho pra gente construir uma vida mais sábia, ok? Então vamos lá, Pri, qual é o caminho para eu construir uma vida sábia? Qual é o caminho para eu ter uma vida firmada na rocha? O próprio Jesus explicou sobre isso pra gente em uma das parábolas que ele contou. Pega a sua Bíblia, tá bom? E abre aí comigo no livro de Mateus, tá? No capítulo 7, nós vamos ler juntas do versículo 24 ao versículo 27. Esse texto é o texto da parábola sobre os 2 fundamentos. Algumas pessoas conhecem como a parábola dos 2 construtores. E aí, eu vou ler aqui esse texto, depois a gente vai aprofundar, a gente vai mergulhar, entender direitinho o contexto, o que Jesus estava querendo ensinar aqui, tá bom? Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. Talvez aí na versão da sua Bíblia tenha um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E a chuva caiu, e os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava alicerçada sobre a rocha. Mateus 7 é o que a gente está lendo, agora eu estou no versículo 26, tá? Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado ao homem insensato, ou seja, o homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, e os rios se encheram,
os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu e a sua queda foi grande. Então, para entender um texto, vamos lá. Algumas coisas que são importantes. Muitas vezes a gente passa pelos textos da Bíblia e não consegue perceber a profundidade que eles têm ou nem entende. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o contexto do que Jesus está falando. Você vê que ele começa aqui no versículo 24 dizendo: todo aquele que ouvir estas minhas palavras. Ele está, gente, se referindo não só a isso que ele está falando aqui. Ele está se referindo a tudo que ele falou antes. Então, vamos lá. Aqui, Jesus estava finalizando o Sermão do Monte, tá? Para onde eu encontro o sermão completo? Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. É o maior sermão que nós temos de Jesus. Nesse sermão, ele vai falar sobre oração, sobre ansiedade. Ele começa, né, com as bem-aventuranças. Ele tem os ais, que ele vai falar sobre os fariseus, sobre as pessoas que são religiosas. Ele vai falar sobre ter intimidade com Deus, sobre jejum. Ele fala de vários assuntos e fala da vida prática com Deus. E é sobre isso que ele está dizendo: olha, se vocês pegarem tudo que eu falei aqui para trás, todo esse sermão que eu entreguei, todos esses ensinamentos, vocês já ouviram. Todo mundo que estava ali, assim como você que está aqui comigo nessa live, nós ouvimos o que está escrito na Bíblia. Aquele povo ouviu o que Jesus falou, certo? E aí, a questão é que a gente pode ser uma mulher sábia ou uma mulher insensata. Era com isso que Jesus, com esse ensinamento que ele encerra, que ele fecha o Sermão do Monte. E aí, nós precisamos entender se nós, em primeiro lugar, se a gente está ouvindo o ensinamento de Jesus, porque tem muita gente que vai em busca de ouvir só aquilo que gosta. Ah, não, eu vou ouvir tal mensagem do pastor fulano de tal, que está falando sobre restauração. Quando esse mesmo pastor tá lá falando sobre obediência, sobre outras coisas, a gente já diz: ai, não quero não. Essa aqui eu vou pular. Então, nós somos uma geração que tem um paladar seletivo para tudo. Para comida, para o que assiste. Você tem muitas opções e aí você acha que com a palavra de Deus você pode fazer a mesma coisa. Então, o primeiro ponto aqui que a gente precisa entender é: eu estou ouvindo a palavra de Deus ou estou selecionando e ouvindo só aquilo que eu quero? E aí, para a gente entender o que Jesus está falando aqui sobre esses dois construtores, a gente precisa entender o contexto histórico, tá? Quando você estuda a Bíblia, você não pode pegar e tentar entender aquilo que foi falado para um povo, numa cultura, numa situação, em um país a milhares de quilômetros do nosso e há milhares de anos atrás, 2000 anos atrás, né? E querer trazer para os dias de hoje. Simplesmente você precisa entender como esse texto soava nos ouvidos dos primeiros ouvintes, dos primeiros leitores. Então, para isso a gente precisa entender, para entender essa parábola específica, como que funcionava a construção na época de Jesus. Como é que era, Pri? As paredes, tá? Lá na Palestina, na época de Jesus, elas eram feitas com uma mistura de barro que ficava endurecido. É como se fosse no dia de hoje as casas de taipa. Não sei se você já viu aí na sua cidade ou se você já viu foto, mas é uma casa em que as paredes dela são feitas de barro, certo? E aí o teto dessas casas da época de Jesus também era um teto frágil, ok? Como assim, Pri? Ele era feito com uma mistura de terra e de palha. Por que é importante a gente saber disso? Porque lá em Jerusalém, ainda hoje, eles têm, lá em Israel, um clima que é muito drástico. Lá, ou faz um calor, né? Como se fosse assim, um calor de deserto, ok? Ou faz um frio e chega a nevar. Eu, Pri, quando fui para Israel, lá eu acho que tava fazendo... Não cheguei a ver neve. Tinha alguns lugares, né, que se a gente fosse, talvez visse neve. Mas estava fazendo tipo uns 10 graus. E aí, tem épocas do ano que, se você for, vai estar fazendo 40, sensação térmica de até 50 graus. Então, era uma casa que ela precisava resistir ao frio e ao calor extremo. E, além disso, lá,
eles iam da seca à tempestade. É por isso que Jesus aqui na parábola, ele diz lá no versículo 25, a chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E aqui Jesus está falando da tempestade na nossa vida. Essa casa aqui que ele está falando representa a nossa vida. E é por isso que o alicerce da casa, né, lá de Jerusalém, de Israel, da época de Jesus, precisava ser bem feito. Por quê? Se ele fosse um alicerce raso, se fosse algo mal feito, algo construído, feito com material de qualquer jeito, quando viesse a tempestade, aquela casa ia cair. E isso oferecia um risco para as pessoas que moravam ali. Pri, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver que se eu e você, nós não tivermos um bom alicerce, se a gente não tiver um caráter forjado por Deus, quando vier a dificuldade, quando vier o problema, a primeira coisa que vai acontecer é que a gente vai desistir. A gente vai se desesperar e a nossa vida vai ruir. Quem tá entendendo até aqui? Comenta aí pra mim o símbolo do foguinho, certo? Então vamos lá. Todo mundo que tá aqui tá construindo uma casa. Se você está construindo bem ou se você está construindo mal, aí já é outra questão. Mas todo mundo aqui está construindo uma vida. Eu tô construindo a minha vida, você tá construindo a sua vida. E aí, você se conecta, você que é casada, você se conecta com o seu marido, vocês fazem uma aliança e juntos vocês estão construindo um lar. E se o seu lar, se a sua casa e se em primeiro lugar a sua vida não tiver um bom alicerce, no primeiro ventinho que der, na primeira dificuldade, no primeiro boleto que você tiver que pagar e não souber de onde que você vai tirar o dinheiro, você desmorona. O que a gente vê nos dias de hoje, né? O que eu percebo? Uma geração, e eu posso falar assim com muita tranquilidade, uma geração que tudo se dói. Que qualquer coisa, né? Qualquer coisinha é uma tempestade no copo d'água. Quando eu paro e eu olho, por exemplo, para a vida da minha avó, para a vida dos meus pais, para a vida dos meus sogros, homens e mulheres que criaram 5, 6 filhos, né? Que não tinham todos os recursos que a gente tem, todas as facilidades que nós temos. Não tinha acesso ao conhecimento e eles davam conta. E a gente recebe, né, uma notícia. Uma pessoa passou por você e não falou, você já fica, ai, meu coração. O que é isso? Primeiro, a imaturidade, né? Mas também aponta para um alicerce que não está bem construído. E Jesus, ele fala aqui de 2 tipos de construtores. Ele vai falar do construtor, prudente, aquele que é sábio, e do construtor insensato, ou seja, aquele que é negligente. Pensa comigo, tá? Vamos pensar assim. Você conseguiu, juntou bastante dinheiro, né? Conseguiu fazer uma reserva financeira boa, você comprou um terreno no Alphaville, eu não sei se tem Alphaville aí na sua cidade, mas digamos assim, um lugar top, um condomínio fechado, maravilhoso. Você investiu um dinheiro muito grande para comprar esse terreno. Você contratou arquiteto, contratou engenheiro e na hora de contratar a empresa que ia construir, que ia executar o projeto, você disse assim, ai não, eu já gastei muito dinheiro lá para trás, eu vou economizar um pouco aqui nas pessoas que vão fazer a obra e no tipo de material que eu vou usar. E aí, você teria coragem de construir a sua casa, né? Para a sua família morar com qualquer tipo de material? Com uma pessoa que tivesse dito assim, olha, eu não entendo muito de construção não, eu fiz assim uns alpendres lá na minha casa, assim, ficou meio torto, mas olha, eu consigo executar esse projeto aqui desse arquiteto, com toda certeza. Você confiaria numa pessoa, né, que ela não tem experiência, que ela não tem um resultado anterior pra te mostrar? Coloca aqui pra mim, escreve só o seguinte, se sim ou não, tá bom? Pri, eu confiaria, então coloca um sim. Se você não confiaria, se você jamais faria isso com a sua família, coloca um não. Eu, Pri, não faria, ok? Coloca aí pra mim se sim ou não, enquanto eu bebo aqui uma água. E aí, por que eu tô explicando sobre isso? Porque muitas vezes a gente não faz isso com uma casa que é pra durar anos, é pra nossa família,
é para proteger, é um investimento que a gente faz, mas é algo passageiro. E a gente tem coragem de fazer isso com a nossa vida espiritual. Você, meu amor, que tá me ouvindo aqui agora, você é, entre aspas, né, a mestre de obras da sua vida. Como que você não confia construir algo passageiro que é importante, mas que é passageiro? Um dia você vai morrer, ou Jesus vai voltar antes, né, em nome de Jesus, e vai levar você pra morar com ele, e essa casa vai ficar. Você não vai com ela pra eternidade. Então, nós precisamos estar atentas. A gente se preocupa muito com o que é material. E eu não tô dizendo aqui, gente, que não é pra você se preocupar com a sua casa, tá? É pra se preocupar. Mas é pra gente abrir os olhos que a gente precisa ter esse mesmo tipo de preocupação com a nossa vida. E quando eu falo vida, eu tô falando da sua vida espiritual, da sua vida emocional e da sua vida física, do seu corpo. Tem gente que tem coragem de gastar rios de dinheiro, às vezes num cabelo, e não tem problema, né? Investir em você pra ficar mais bonita. Mas quando fala da vida espiritual, a pessoa não quer comprar uma bíblia de estudo, não quer investir tempo. Então, nós precisamos decidir se nós vamos ser construtoras prudentes ou imprudentes ou negligentes. Então, vamos lá. Pri, me explica melhor sobre cada um desses construtores. Vou falar com você, tá? Primeiro sobre o construtor prudente. Como é que ele age? E aí eu quero que você vá anotando as características e que você vá fazendo uma autoavaliação de com qual dos dois construtores você se parece mais hoje. Essa aula aqui não é para trazer culpa, não é para trazer um peso no seu coração, é para acordar você para uma coisa que está na Bíblia, ó, escrito há milhares de anos e que a gente não se atenta, tá bom? Então vamos lá, as características de um construtor prudente. Ele escolhe bem o local onde ele vai construir a casa. Ele não vai construir a casa em cima de um açude aterrado. Por quê? Porque vai dar infiltração. A água vai entrar por aqueles alicerces e vai destruir aquela casa. Eu, Pri, não sou da área de engenharia, né? Mas eu já vi amigas minhas que precisaram gastar muito dinheiro, primeiro para aterrar o terreno, para deixar ele nivelado, para depois poder começar a construir a casa. E quando na nossa vida espiritual fala de qual lugar a gente está escolhendo para construir a nossa vida, isso fala de qual é o lugar que eu escolho para apoiar o meu coração. Existem pessoas que apoiam o coração no casamento, no dinheiro, no trabalho, na carreira que está construindo, no filho que nasceu. Tem gente que apoia a vida nas dores. E todas as vezes que você apoiar o seu coração, que você colocar a sua expectativa, a sua esperança em qualquer outra coisa que não seja Deus, a sua construção, ela já começa errada. Por quê? Você escolheu mal o terreno. Então, primeira pergunta aqui pra você, anotar aí no seu caderninho é: em qual terreno eu estou construindo a minha vida? Pri, mas casamento não é uma coisa boa? Filho é uma coisa boa? Ter uma boa condição financeira é algo bom? Tudo isso é bom. Mas nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas pessoas pode ser o centro da nossa vida, o centro do nosso coração, ok? Então, primeiro, ele escolheu bem o lugar. Segundo, ele cavou fundo até achar a rocha. Construir, gente, uma vida sábia dá trabalho. Você não vai ver uma casa, por exemplo, um edifício de vários andares, com muitos apartamentos, um condomínio, ele ser construído de uma hora para outra. Eles gastam muito tempo cavando, colocando colunas, colocando pilares, pilastras, coisas para firmar aquele edifício, para firmar aquela casa. Então, construir uma vida sábia não tem, por exemplo, um remédio ou um suco que você toma e você diz assim, ai pronto, agora eu sou sábia. Não, dá trabalho, requer esforço, requer diligência. Não existe vida sábia sem esforço. Não, eu não tô aqui para mentir para você e dizer assim, ai, olha, leia tal livro que você vai automaticamente se tornar uma mulher sábia. Não, é um processo. E todas nós precisamos passar por esse processo. Então, requer esforço e diligência. E quando ele fala aqui sobre escavar até achar a rocha, na mesma hora eu lembro, por exemplo, do que a gente faz lá dentro do curso Mapa da Fonte.
Porque quando eu digo assim pra você, você tem que firmar a sua vida em Jesus, às vezes parece algo assim, Pri, parece muito teoria, eu precisava de algo mais firme. Então, quando Jesus está dizendo que a gente tem que firmar a vida na rocha, é primeiro, colocar Jesus no centro do nosso coração. Mas é também viver uma vida baseada aqui, na palavra. O melhor fundamento que você tem para afirmar a sua vida é a Bíblia. Só que não adianta você construir um alicerce superficial. Você tem que cavar mais fundo. Pri, como é que eu vou cavar mais fundo a Bíblia? Estudando. E aí, uma coisa muito importante. Jesus, ele fala aqui, olha só, lá no versículo 24, que ele ouviu e colocou em prática. Você precisa estudar a Bíblia e colocar em prática. Então, aqui no final dessa aula, eu vou dar 4 passos práticos, né, para você já começar a executar a partir de hoje. E aí, a minha pergunta para você é: você está investindo bem naquilo que é eterno? Você está dedicando tempo, a sua energia, né? Existem os 3 T's que a gente tem que avaliar: tempo, talento e tesouro. Tempo é o seu tempo, né? Talento são as suas habilidades, aquilo que Deus te deu, os dons que Deus te entregou, o conhecimento. E tesouro é dinheiro, gente, é investimento financeiro. Você não constrói uma vida sábia por osmose. Você vai ter que investir. Você vai comprar livros. Você vai pagar o preço para andar mais perto de pessoas que são mais sábias, para ir até essas pessoas, né? Para, às vezes, fazer um curso para avançar. Você vai precisar de dinheiro, inclusive para ter tempo para estudar. Então, existe também o investimento financeiro, beleza? Então, esse... falando em finanças, Débora tá aqui, em algum lugar, deixa eu ver. Ela até já tinha comentado aqui, né, amor? Débora, meu bem, dá aqui um oi pra eu ver você. Quem quiser aprender sobre finanças, indica a minha amiga Débora, tá? Daqui a pouco ela vai dar um oi pra vocês verem o Instagram dela. Então, vamos lá. A gente já viu sobre como construir uma vida sábia. Agora é que vem a parte, né, da peia. Como que a gente quais são as características de um construtor, de uma pessoa que é imprudente? Ou seja, ele é uma pessoa negligente. E o que significa ser negligente? Fazer as coisas de qualquer jeito. Fazer do jeito que dá, no dia que der, na hora que der. Fazer, gente, do jeito, como é que eu posso dizer, entre aspas, de um jeito porquinho, né? Infelizmente, nós brasileiros somos conhecidos por isso, né? O jeitinho brasileiro. Não, no final dá tudo certo. Não, mas no final, lá na última hora eu vou conseguir. E deixa eu dizer pra você uma coisa. No reino espiritual, na última hora, não vai ter jeitinho brasileiro. A gente vê isso, por exemplo, lá na parábola das 10 virgens. Eu não tenho tempo pra explicar pra você. Tá lá em Mateus, capítulo 25, depois você dá lá uma lida, tá? No reino de Deus, não dá tempo para você fazer as coisas de última hora. No reino de Deus, não dá tempo para você ser bem negligente a sua vida toda. E lá no final, quando a trombeta estiver suando, tá? Você ir lá e... vou aqui procurar meu óleo, vou construir uma boa casa. Não funciona assim. No reino de Deus, você não consegue fazer as coisas de qualquer jeito. Ou você é uma mulher diligente, uma mulher que se torna uma mulher sábia, uma mulher que busca a Deus, ou você é uma mulher negligente. Pri, não tem um meio termo não? Tem, esse meio termo ele faz parte do engano de Satanás na sua vida. Não se engane, no reino de Deus não existe meio termo, tá? E aí vamos lá, a pessoa negligente, o imprudente, ele escolheu mal o terreno. E a minha pergunta para você é: onde que está firmada a sua vida hoje? Se você apoia a sua expectativa, a sua esperança de vida em qualquer outra coisa que não seja Jesus, todo o resto é areia. Não, Pri, a minha expectativa é assim, olha, eu vou ser feliz quando eu passar num concurso. Não, Pri, eu vou ser feliz quando eu comprar minha casa própria. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Eu vou ser feliz. Tudo isso, gente, sabe o que? Sintoma de ídolo dentro do seu coração. Ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na sua vida. E nem todo ídolo é algo mal, é um pecado, é uma coisa ruim. Tem ídolos que são bons, mas eles se tornam maus porque você pega
aquilo que é a bênção de Deus, aquilo que é o favor de Deus, e você transforma num bezerro de ouro. E, Pri, o que tem a ver com a minha vida? Construir a minha vida. Se, por exemplo, você constrói a sua vida e o centro da sua vida é o seu trabalho, é a sua carreira, a sua profissão, num dia que você não puder trabalhar, num dia que acontecer alguma coisa que você não puder exercer a sua profissão, você vai perder a sua identidade, a sua vida vai ruir. Então, eu, Pri, já vi pessoas que desmoronaram porque a vida delas estava centrada em outra coisa. Eu, infelizmente, ainda vejo muitas mulheres que dizem amar Jesus, seguir a Cristo, vão na igreja, mas o centro da vida delas são os relacionamentos. É um marido, um namorado ou um filho. Ela vive a vida em torno daquela pessoa, ela sufoca aquela pessoa, ela destrói o relacionamento dela. Entenda, sempre que você pegar alguém e colocar como ídolo na sua vida, você vai destruir completamente esse relacionamento. E é por isso que hoje em dia a gente tem tantas pessoas doentes, porque no lugar de colocar Deus aqui no centro, elas colocaram um casamento, um filho, o dinheiro, a carreira. Pri, o que esse homem fez? Tá lá no versículo 26. Na verdade, é o que ele não fez, né? Ele ouviu a Bíblia. Como assim, Pri? Ele era um homem que ele ia na igreja, né? Um homem ou uma mulher, como é o nosso caso. Ele ia na igreja, ele assistia live do YouTube, ele lia a Bíblia, ele fazia, entre aspas, tudo. Ai, Pri, mas e por que a casa dele desmoronou? Porque ele ouviu, mas não praticou. Lá em Tiago, que é meio irmão de Jesus, na carta de Tiago, né, a igreja perseguida, aos cristãos que estavam na diáspora, ele diz o seguinte: ei, você que sabe fazer o certo e não faz, você peca. Você que está aqui nessa aula comigo hoje, você não é mais uma mulher desavisada. Você sai aqui dessa aula com a consciência de que você pode construir uma vida sábia ou você pode construir uma vida com negligência. E aí, a questão é, eu, Pri, estou aqui compartilhando o que eu sei. Estou entregando aqui para você o meu melhor. Mas eu não tenho como atravessar esse telefone aí na sua casa, entrar dentro do seu corpo e fazer aquilo que só você pode fazer. Assim como Deus, ele colocou o Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo nos inspira, nos motiva, nos leva a agir, mas Deus nunca vai fazer aquilo que é a sua parte. Deus nunca vai entregar currículo no seu lugar. Deus nunca vai pegar, né, o livro e estudar no seu lugar. Deus nunca vai fazer aquilo que você precisa fazer. Por quê? Porque ele entende que existe o livre-arbítrio. Se você não quer fazer, é porque você não quer ter aquela vida. Se você não plantar as sementes certas, você não vai colher. Então, gente, de que adianta? Você tá cheio de semente aí na sua mão e você não lançar a semente no solo. Pensa comigo se não é uma tolice, né? Traduzindo para os dias de hoje, talvez Jesus dissesse assim: galera, se vocês fizerem isso, vocês vão ser muito burros. É uma perca de tempo ter uma vida dessa. Então, nós não podemos mais pecar por omissão. Não adianta você ir na igreja todo domingo, ouvir o seu pastor e entrar no ouvido e sair por outro. Tudo que você vai conseguir é ser uma pessoa tola. Pri, como que você tem tanta certeza disso? Adivinha? Eu já fui essa pessoa. A minha mentora sentava comigo, horas e horas e horas. Gente, ela pegava um papel e ela desenhava, literalmente. Sabe aquela pessoa que às vezes você tem que desenhar para ela entender? Era eu. E ainda assim, eu entendia tudo que ela falava. Fazia assim com a cabeça, mas o meu coração fazia assim, ó. Vou nada fazer isso aí, eu faço do meu jeito, no meu tempo, do jeito que eu quero. E aí, você colhe, né, o fruto daquilo que você planta. Existem coisas que você está vivendo na sua vida hoje, não é por falta de conhecimento. Não é porque não teve alguém para te explicar. É porque, simplesmente, Deus fala com você e você faz ouvido de mercador. Então, todas nós estamos construindo a nossa casa, nós estamos construindo a nossa vida. E a gente precisa entender que a tempestade, gente, ela vai vir para todo mundo. Eu não tô aqui agorando a sua vida, eu tô aqui explicando o que está na Bíblia. Jesus, ele disse, olha, no mundo vocês vão ter tribulações, vocês vão ter problemas.
Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele já avisou. Então, todo mundo aqui vai ter um momento, já teve, está tendo ou vai ter um momento de tempestade. Faz parte do processo para o nosso crescimento. A questão é, diante do problema, você é uma mulher que tem uma casa com um fundamento firme ou você é uma pessoa, né, que deixou para a última hora? E aí, gente, quando a tempestade chega, não dá tempo de correr para ler a Bíblia, de correr para ir fazer, né? Eu vou fazer campanha de oração, Pri. A mulher passa 10 anos sendo, assim, a reclamona, a murmuradora, irritando o ouvido do marido dela, mandando o homem sair de casa, né? Sendo porquinha nas coisas de casa, sem limpar, sem se organizar. Aí o marido um dia se cansa e decide, vou sair dessa casa. Aí essa mesma mulher que passou 10 anos plantando a semente errada, ela vai lá e ela quer em 7 dias de campanha de jejum e oração, ela quer decretar para Deus que o marido dela vai voltar. Olhando desse ângulo, gente, pensa se isso vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo. Então, a gente precisa decidir. Eu quero que você coloque aqui para mim. Você quer ser uma mulher sábia ou uma mulher negligente? Comenta aí. E agora, eu quero pensar com você 4 passos para você firmar a sua vida na rocha. Eu expliquei para você toda a parábola, eu aprofundei, eu mostrei para você o contexto, quem é que estava falando, quem é que estava ouvindo. Expliquei para você bem esmiuçado e agora, para não ter assim, desculpa, eu saí da aula da Pri, foi tão legal, não sei o que eu quero fazer. Você vai sair daqui com 4 passos práticos, ok? Pra você ser uma mulher sábia. Beleza? Todo mundo acordado aí, coloca aí o símbolo do foguinho. Gente, vocês estão tão caladinhas, tem horas. Coloca aí o símbolo do foguinho pra eu saber se vocês entenderam. Beleza? Ó, todo mundo aqui quer ser sábio. Ok. Todo mundo. Então, vamos lá. Vamos junto aqui comigo. Primeira coisa. Você precisa, para construir bem a sua casa, escolher aonde que você vai apoiar o seu coração. Pri, como que eu faço para identificar se o meu coração está apoiado em outra coisa que não seja Deus? Porque uma coisa é o que a gente fala e outra coisa é o que a gente vive. Então você tem que avaliar pelo que você vive, não pelo que você fala. O ideal é que as suas palavras combinem com as suas ações, certo? Então, como identificar? Você precisa avaliar os 3 T's. Vamos lá. Aonde que você gasta o seu tempo? Você gasta tempo com Deus? Você gasta tempo servindo a Deus? Ou você está sempre muito ocupada? Você não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para servir na sua igreja? Sempre que o seu pastor, né, o seu líder lá pede uma ajuda para você, você diz, hoje não vai dar. Tem um compromisso, tem uma festinha disso, tem uma festinha daquilo. Como que você gasta o seu tempo? Eu não estou aqui dizendo que você precisa passar 24 horas lendo a Bíblia. Mas algum tempo do seu dia você precisa dedicar para estar com Deus. E olha, o lugar que você é alimentado, o lugar que você constrói a sua vida não é na igreja dia de domingo. O seu pastor não é o mestre de obras da sua vida. Você é responsável pela sua vida espiritual. O seu pastor, os seus líderes, eles estão lá para te aconselhar, para te orientar, mostrar o melhor caminho, para ser um bom exemplo, para explicar a Bíblia para você. Mas quem tem que dar conta da sua vida é você. Então não vai colocar, tá bom, a responsabilidade sobre outras pessoas. Então vamos lá, o seu tempo. O que você faz com o seu tempo? Ele é bem gerenciado ou você nunca tem tempo para nada, ok? Segundo, o que você faz com o seu talento? Aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu, Pri, desde muito nova, recebi de Deus o dom, né? Eu acho que é ministério que a gente chama de mestre, de ensino. Desde criança, eu sempre tive facilidade para explicar as coisas para outras pessoas. Então, eu durante muitos anos, eu peguei isso que Deus me deu e eu usava só para o que eu queria, para o que eu achava que era bom. Quando era para Deus, eu estava ocupada. Não, eu não gosto desse ministério não, tô fazendo outras coisas, não posso agora, né? Fazia o que eu queria. Até o dia que eu decidi trazer Deus de verdade para o centro da minha vida, eu disse, Senhor, tá aqui o pouco que eu sei.
tá? Que essa habilidade aqui que é pouquinha, o que é que o Senhor quer que eu faça? Então, aonde você usa os seus talentos? E o último T é o T do tesouro. E é dinheiro, tá, gente? É dinheiro mesmo. Seus bens materiais, onde é que você investe? Eu já vi pessoas que não tem problema nenhum em gastar 1.000, 2.000, 3.000, às vezes numa mentoria, né? Já vi gente que gasta 30.000, gente, brincando, numa mentoria para negócios. E tá ótimo, sua empresa tem que crescer, você tem que aprender. Sou a maior apoiadora de que se você pode, faça isso, tá? Nada contra. Mas às vezes, essa mesma pessoa que gasta milhares de reais no empreendimento, no aprendizado da vida profissional, ela não quer gastar, às vezes, R$ 250 numa Bíblia de estudo. Acha caro um livro que a gente indica aqui, que é 30, 40 reais. Acha caro, às vezes, investir um pouco mais e gastar num curso, numa mentoria, para aprender mais sobre Deus. Essa pessoa, ela não gosta de ofertar, né? Não vou nem entrar muito aqui nesse assunto não, que rende outra aula. Mas como que você gasta, como que você gerencia o seu dinheiro? Se Deus, ele não está em primeiro lugar nessas 3 áreas, você precisa rever sobre quem é de verdade o centro da sua vida. Quem é de verdade o centro do seu coração, certo? Então a primeira coisa que você precisa é escolher firmar a sua vida em Jesus. Segundo ponto, você precisa da Bíblia. E aí, aqui na Bíblia, não adianta só a gente fazer aquela leitura superficial. Por quê? Nós estamos aprofundando, a gente precisa de fundamento. Você precisa entender a Bíblia. Não adianta você usar a caixinha de promessa, você ler só o livro de Provérbios porque é legal, você ler só Salmos porque é o que você gosta. Você precisa estudar a palavra de Deus. E aí, para você que tem dificuldade para estudar a Bíblia, para você que quer entender melhor sobre isso, eu, Pri, tenho um método que eu desenvolvi sobre isso, tá? Esse aqui, gente, que eu tô falando é o ponto 2, tá? O primeiro é firmar a sua vida em Deus, o segundo é estudar a Bíblia. E por que que o estudo da Bíblia é algo tão importante? Porque muitas vezes não é má vontade. Tem mulheres que estão aqui que elas até hoje não entendiam sobre essa questão de Deus ser o centro do coração. Elas, por causa da falta de entendimento, estavam colocando outras pessoas, outras coisas no lugar de Deus. E o que que a Bíblia diz? O meu povo perece, é destruído por causa da falta de conhecimento. Então, se você quer ser uma mulher sábia, você precisa beber água na fonte. Você precisa vir aqui na Bíblia. Pri, mas eu não tenho constância, eu não entendo, eu não sei nem pra onde vai, eu não sei como começar. Beleza, não tem problema, tá? Se você quer ter a minha ajuda, eu tenho um curso completo com 30 aulas gravadas, várias aulas extras, um monte de coisa a mais que tem lá pra você entender. Como que você vai fazer pra ler a Bíblia da maneira correta? Ai, Pri, tem jeito certo e tem jeito errado? Tem, tá? Da outra aula também isso. Como ler a Bíblia, como entender e como colocar em prática. Porque a prática, gente, é o que a gente viu que diferenciou aqui o construtor prudente do imprudente. Então, vamos lá. O primeiro passo, firmar a sua vida em Jesus. O segundo passo, estudar a Bíblia, ok? Se você quer aprender a estudar a Bíblia, fica aqui comigo até o final, porque eu vou liberar um negócio top para quem quiser entrar no mapa da fonte hoje, beleza? Então vamos lá, terceiro passo, colocar em prática. Não adianta você estudar e você não aplicar. Pri, como é que tu sabe disso? Adivinha quem lê a Bíblia desde quando tinha 5 anos de idade? Né? Adivinha quem estuda a Bíblia desde que era adolescente? Mas isso, o fato de eu estudar a Bíblia não me garantiu uma vida sábia. Por quê? Eu estudava, eu sabia de tudo, mas eu não aplicava. Na verdade, eu era até arrogante. Eu não ouvia as pessoas, entravam no ouvido e saíam no outro. E isso provoca o quê? Destruição na nossa vida. E aí, o quarto passo é buscar em Jesus a sabedoria que somente Ele pode te dar. Então, existem coisas, existem segredos que Jesus tem guardado e Ele quer compartilhar com o seu coração. E a minha pergunta aqui hoje é a seguinte: até quando a falta de sabedoria vai
destruir, vai colocar por terra os planos que Deus tem para a sua vida. Até quando a sua falta de sabedoria, a sua negligência em firmar a sua vida na palavra vai comprometer o seu casamento, o relacionamento com seus filhos? Pri, o que tem a ver? Tudo. Se você não tem uma vida fundamentada em Deus, os outros relacionamentos, eles não vão funcionar. Pensa aqui comigo, o que precisa acontecer na sua vida de mais grave para você buscar afirmar a sua vida na rocha? Não seja como eu. Não espere chegar uma doença emocional. Não espere o seu casamento ter problemas. Você ter problema com seus filhos. Não espere a tempestade chegar para você buscar a Deus. Começa logo de hoje, começa logo de agora. Pri, eu não tô na tempestade. Essa é a melhor hora para você construir a sua casa. Todo mundo, mesmo que você não seja, né, mestre de obras, mesmo que você não trabalhe com nada disso, todo mundo sabe que a melhor época pra gente reformar, pra gente construir uma casa, é quando não tem chuva. Então, não espera chegar a tempestade na sua vida. Pri, eu estou decidida. Eu quero ser uma mulher sábia. Então, pra você que tá aqui comigo, que quer ser uma mulher sábia, que quer mergulhar na palavra de Deus, quer ter um relacionamento profundo com Deus, eu, Pri, tenho um convite pra você. O meu convite é: venha estudar a Bíblia comigo no Mapa da Fonte. Pri, eu só vou entender a Bíblia, o que Deus tem pra mim, se eu entrar no seu curso? Claro que não, gente. Óbvio que não. Esse curso, ele é uma ferramenta para acelerar o seu processo, para facilitar. Você pode construir a sua vida sozinha e quebrar mais a cara e ter mais trabalho. Ou você pode construir uma vida sábia, estudar, escavar a Bíblia, sendo guiada por alguém que já andou um pouquinho mais que você, que já quebrou a cara, né, antes de você. E aí você não precisa quebrar a cara. Você não precisa passar por as mesmas dores que eu passei. Você pode pegar a minha experiência, que eu tô aqui livremente compartilhando com você, e no lugar de sofrer, você já aprender com o que eu tô te ensinando aqui e colocar em prática. Então, lá no Mapa da Fonte, como eu tava falando pra você, você vai entender como ler a Bíblia, como entender a Bíblia e como aplicar, certo? Pri, o Mapa da Fonte, eu posso entrar nele lá, só lá em, sei lá, maio, né? A gente tá em abril, só lá em maio? Não garanto. O Mapa da Fonte é o meu curso sobre a Bíblia, tá? Ele estava fechado. Nós decidimos abrir semana retrasada, por conta do meu aniversário, tá bom? Semana retrasada ou semana passada, amor? Tô ruim das datas. Mas a gente abriu tem uns dias atrás, por causa do meu aniversário. E ele ainda está aberto por alguns dias. Importante. Esse material, tá? Ele tem um valor de R$ 197. E, além de ainda estar aberto por tempo limitado, ele tem um cupom de desconto para você entrar. Preste atenção para você entender tudo, que eu tenho vários presentes aqui para quem entrar hoje. Então, Pri, quanto que eu vou investir do meu dinheirinho para entrar no Mapa da Fonte, assistir às aulas e aprender a estudar a Bíblia com você? Você vai investir 12 parcelas de R$ 9,70, se você quiser parcelar no seu cartão. Ou você vai investir R$ 97. Gente, é um presente que eu quero dar para você. É algo para você dizer assim, não ter mais desculpa para você não ler a sua Bíblia, para você não buscar a sabedoria de Deus. Por quê? R$ 97 é um lanche que você consome aí com a sua família no final de semana. E aquilo que eu explico lá dentro, você entender a Bíblia, você estudar, você se tornar independente, você saber como abrir a sua Bíblia e aonde procurar para entender um texto, isso não tem preço. Então é um presente. Então vamos lá. Mapa da Fonte, aberto por tempo limitado, com um cupom, tá? De mais de 50% para você entrar nele, por apenas R$ 12 de R$ 9,70. O que mais que você vai ganhar? Você vai ganhar de presente um curso completo sobre o Salmo 119, aulas também gravadas para você entender o que esse salmo fala sobre a Bíblia, tá? E eu coloquei lá dentro também a imersão de planejamento, certo? Então você tem o mapa, o curso do Salmo 119 e você tem uma imersão de planejamento completa
para você aprender a planejar o seu ano. Beleza? Pri, e tem mais um presente? Tem. Agora preste atenção, tá bom? Nesse aqui. As 10 primeiras alunas que entrarem hoje. O dia que eu tô gravando aqui essa aula é quarta-feira, dia 12 de abril. As 10 primeiras que entrarem hoje vão ganhar também de presente o meu curso de batalha espiritual. É um curso que já tem lá, a gente estuda juntas o livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Tem aulas lá também para vocês sobre a armadura de Deus, que tá lá em Efésios 6. Mas presta atenção que é só para as 10 primeiras. Pri, eu tô aqui na live no Instagram com você. Como que eu faço para ser uma das 10 primeiras? Você vai digitar a palavra mapa. É só você digitar mapa, tá bom? Aqui nos comentários que vai chegar o link para você, beleza? Agora, seja rápida. Digita mapa, o link vai chegar no seu direct, tá bom? E aí você já faz a sua inscrição para você garantir que você vai ser uma das 10 que vai ganhar o curso Batalha Espiritual. Pri, como que eu vou saber se eu sou uma das 10? Assim que completar as 10, lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Eu vou colocar lá pra você, beleza? Então comenta a palavra mapa pra você ser uma das 10 primeiras, tá bom? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. A gente vai tirar o nosso print. Eu vou tirar 3 minutinhos pra responder as dúvidas de vocês. Fabiana, meu bem, eu vou liberar um post resumo, tá bom? Que eu vou colocar lá pra você os 4 passos, tá, meu amor? Que aí vai ficar mais fácil, você vai poder salvar. Beleza, gente? Então, ó, mapa da fonte com cupom de desconto, ok? Com os presentes, o Salmo 119, a imersão de planejamento. E se você for rápida, tá? Vai ter também o curso Batalha Espiritual. Então, comenta aí a palavra mapa. Vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje ou sobre o curso Mapa da Fonte? Pode mandar sua pergunta aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês, tá bom? Vamos fazer o nosso print da aula de hoje, tá? Quem chegou depois, Pri, eu cheguei no final e agora? Eu quero muito entender o que você estava falando. Vou liberar o replay. Importante. Eu vi aqui a Lívia, me lembrei de uma coisa. Ó, você que já é minha aluna no Mapa da Fonte, mas o seu prazo está expirando, recomendo que você renove urgentemente, tá bom? O Mapa da Fonte para você continuar tendo acesso a tudo aquilo que você já tem lá dentro. Fica a dica, tá? Beleza? Então, bora nós. Vou ficar aqui quietinha pra você fazer o print, tá? Deixa eu ficar quieta. Tiraram o print? Ó, compartilha esse print ou compartilha uma foto do seu caderninho, da sua Bíblia, dizendo o que você achou da aula de hoje e me marca, tá bom? Pri, pra quem é aluna da última turma do mapa, também terá acesso a esse material? Gente, o que eu falei aqui é pra quem se inscrever hoje. O curso Batalha Espiritual, tá bom? É pra quem se inscrever hoje. Célia, mandei, não recebi. Célia, dá um oi, tá? No nosso direct que o Técio manda pra você agora, tá bom, meu bem? Pri, o valor do mapa é 97 ao total? Exatamente, meu amor, de R$197 por 97 à vista ou 12 parcelas de R$ 9,70, caso você queira parcelar, tá bom? Vocês têm mais dúvidas? Tudo certo? Podemos encerrar nossa aula por hoje. Próxima quarta-feira estaremos aqui e na próxima quarta, tá? Eu vou abrir as vagas de um curso novo, onde você vai, né? Eu já vou dar spoiler aqui pra vocês. Um curso novo onde você vai estudar um livro da Bíblia maravilhoso comigo. E você vai entender como ser uma mulher fiel, como ser uma mulher sábia, como viver a sua identidade cristã, tá? Dentro desse mundo tão conturbado. Pri, como que eu faço pra me manter firme? Tem um curso sobre isso, vou explicar tudo sobre ele na nossa aula da semana que vem, próxima quarta-feira, tá bom? Então é isso. Se ninguém tem mais dúvida, Pri, eu quero entrar no Mapa da Fonte. E você não falou ainda, digita aqui a palavra mapa que vai chegar o link pra você. Pri, o acesso é de 1 ano, Ângela. Você tem acesso
a todo o curso Mapa da Fonte, tudo que tiver de novidade, todas as coisas novas, você tem acesso por 1 ano, tá bom? Então é isso, meus bens. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade na hora de fazer a sua inscrição do Mapa da Fonte, fala comigo aqui no direct do Insta, tá? Outra coisa, se você está assistindo o replay dessa aula pelo YouTube, não funciona você digitar a palavra mapa. Você precisa clicar no link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para fazer a sua inscrição, tá bom? E sim, o acesso ao Mapa da Fonte é por 1 ano, tá bom? Então, olha só, um beijo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Nos vemos, tá bom? Na próxima quarta-feira, às 10h07. E se você acabou de entrar no Mapa da Fonte, seja bem-vinda. A gente se vê lá dentro do nosso grupo VIP, lá no nosso canal do Telegram, através dos nossos materiais que a gente tem lá disponível no curso pra vocês, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Até a próxima semana.